Boa noite, doutores. Boa noite, doutoras. Espero que estejam bem. Estão me ouvindo? Boa noite, professor. Sim, Maravilha, Camila. Agora deu certo por esse link? agora deu. Mas foi por esse link que eu te encaminhei, né? Sim, porque a Tá. Vânia me encaminhou e eu não consegui entrar. Não devia ser esse, porque o nosso link não muda, é sempre o mesmo link, entendeu? Sim, Então, assim, qualquer coisa compartilha com os demais colegas, porque para mim não aparece aqui, quando eu clico mostrar participantes, não aparece ninguém esperando para poder entrar, tá? Se os outros estiverem com a mesma dificuldade, compartilhe esse link com eles, por favor. eu vou mandar no grupo da sala já. Tá jóia, então. Obrigado, Camila, por enquanto. Pessoal, muito boa noite a todos, então. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar início aí a um novo tópico, nós vamos dar início a um novo tema. A nossa aula de hoje é dos crimes contra o sistema financeiro. Nós falamos na semana passada, né, só puxando aqui pela minha memória, nós falamos dos crimes contra a ordem tributária, né? Hoje nós vamos falar, então, dos crimes contra o sistema financeiro, né? Pode parecer muito semelhante, mas não são, tá? Quando nós falamos de crime contra a ordem tributária, estão diretamente relacionados com a arrecadação fiscal. Quando nós falamos do crime contra o sistema financeiro, né, ele está aí relacionado a todo o ordenamento jurídico, a todo o equilíbrio jurídico e financeiro do nosso país. Tá? Então, são critérios diferentes, aqui, na verdade, o objeto jurídico ele é diferente no tocante à proteção do Estado, no tocante à proteção da própria estabilidade da sociedade. Tá? Assim como a aula passada, essa aula também está sendo gravada, assim como a aula passada, ao final dessa aula, também postaremos ali no nosso canal, lá na playlist da turma de vocês, essa aula também, pessoal. Vamos dar início, então, aqui ao nosso estudo. Bom, quando nós tratamos aí dos crimes contra a ordem financeira, mais uma vez, nós estamos tratando da estabilidade, nós estamos tratando do equilíbrio que deve existir, né, que permeia aí a necessidade do nosso sistema financeiro. Ou seja, né, a partir do momento, desde a questão de dinheiro, de empréstimos, de juros legais. Então, nós temos várias hipóteses aí a serem abordadas sobre essa questão, né? E muitos crimes aí que vocês vão perceber que são condutas até mesmo em alguns momentos usuais e que nós não sabemos aí que trata-se de crime. Então, é importante que nós vejamos todas essas características aí dos crimes contra a ordem financeira, tá? Como sempre, fiquem à vontade, participem, perguntem, né, tirem suas dúvidas. Eu estou aqui à disposição para isso. Bom, então a partir do momento que nós vamos falar dos crimes mais uma vez, vamos voltar aqui, contra o sistema financeiro, crimes contra o sistema financeiro. Então esse é o tópico dessa nossa aula. Essa é uma aula um pouco mais extensa, nós não vamos esgotar esse tema, né, nessa única aula, nós vamos precisar pelo menos aí de mais umas 2 aulas fora essa, para que nós possamos falar dos crimes contra o sistema financeiro, né? Por mais que eu sempre busque aí trazer as aulas de uma forma objetiva, de uma forma sucinta, esse é um tema mais extenso, né? E nós vamos então começar aqui a compreender o que trata, do que fala esse tema, a partir da leitura do artigo 192 da Constituição Federal. Primeiro, ele vai caracterizar o que é o sistema financeiro, né? Antes de falar dos crimes contra o sistema financeiro, nós temos que compreender o que é o sistema financeiro. Então, essa é uma perspectiva aí extremamente importante. Então, sobre esse tema, o artigo 192 aí da Constituição Federal diz que o sistema financeiro nacional estruturado
de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. Então, ele tem uma função social enorme, o sistema financeiro nacional. E aí ele diz mais: em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, vamos aqui frisando já, cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Então, ou seja, a partir do momento que nós estudamos o sistema financeiro, nós estudamos todo esse equilíbrio nacional quanto à sua própria moeda. Então, esse é um critério extremamente importante, esse é um caráter extremamente importante, né? O fato de que, quando nós estudamos esse tema, nós estamos falando, por exemplo, da valorização do papel moeda, nós estamos falando da cobrança de juros, né, de juros legais, de juros abusivos, quem é que pode dar dinheiro a juro, né, o que é considerado como instituição financeira, o que não é considerado como instituição financeira, né? Pessoal, deixa eu só colocar o óculos aqui que eu percebi que eu não estou enxergando direito. Então, né, nós temos que buscar também essas concepções, tá? Uma outra questão que nós devemos observar também é a emenda constitucional 40 de 2003, tá? Por quê? Porque foi essa emenda constitucional que trouxe para nós, então, né, a nova redação aí do artigo 192 da Constituição Federal. Então, também não é muito antigo, também não é muito desatualizado, tá? Então, isso é extremamente importante. Uma outra lei, já que nós estamos falando aqui de leis esparsas, uma outra lei que trata do tema é a Lei 7.492 de 86, tá? Que disciplinou a chamada aí Lei do Colarinho Branco, né? Que traz o sistema financeiro nacional. Então, ou seja, quando nós estudamos os crimes contra o sistema financeiro nacional, nós temos aí a chamada Lei do Colarinho Branco, né? E por que a Lei do Colarinho Branco? Porque os criminosos não são pessoas de menor poder aquisitivo, vamos dizer assim, né? E o tema, o porquê se utiliza esse termo, né? Os crimes do colarinho branco, do porquê se utiliza desta nomenclatura, diz referência ao fato, né? E a primeira vez que ela foi usada foi por Edwin Stanley. Ele fala aí que, em especial, os crimes cometidos por agentes ricos que gozam de acentuado status social ou ocupantes de destaque na iniciativa privada ou no serviço público, tá? Então, os crimes do colarinho branco são relacionados à prática de crimes por pessoas, né, normalmente ricas, que gozam de acentuado status social, ocupantes aqui de destaque na iniciativa privada ou no serviço público, conforme nós estamos cansados de ver aí nos noticiários, como acontece no Brasil, né? Mas ainda não expliquei por que é chamado de colarinho branco. Está aqui uma questão histórica a respeito também desta nomenclatura, né? A origem da expressão colarinho branco advém do fato ter sido comum na época em que as fábricas norte-americanas, os operários vestiam uniformes azuis, enquanto, né, para se distinguirem da população operária. Então, no caso ali, os empregados vestiam uniformes com golas azuis, enquanto, né, os proprietários vestiam roupas com gola branca. Então, gola branca eram os diretores, os proprietários, aqueles que tinham um cargo mais elevado, um cargo de destaque dentro das empresas, enquanto os funcionários tinham golas azuis. Então, essa aí é uma definição histórica também do porquê de chamar de crime do colarinho branco, porque eram daquelas pessoas que tinham uma posição mais importante ali no local de trabalho, tá? Então, nós já sabemos que a Lei 7.492 de 86 trouxe para nós aí o sistema financeiro nacional.
tá? Importante dizer, quanto ao sistema financeiro nacional, né, que ele está ali constituído não por um único órgão, mas por diversos órgãos, que têm como finalidade aí a regulação e a fiscalização quanto às operações necessárias, aquelas relacionadas ali à circulação de moeda e de crédito na economia. E isso é considerado como bens transindividuais, ou seja, aqueles que ultrapassam os direitos individuais dos indivíduos. Né? Para que nós possamos, então, aí compreender melhor o que significa o Sistema Nacional Financeiro Nacional, ele se subdivide em dois subsistemas. Quais são os dois subsistemas dos quais ele é subdividido? O normativo e o operativo, tá? O sistema normativo, importante dizer, o próprio nome ele já é indicativo. Nós já temos uma concepção lógica do que esses subsistemas significam, né? O subsistema normativo, ele é formado por órgãos ou entidades responsáveis pela regulação e fiscalização da circulação de moeda e de crédito, né? Então vamos compreendendo. O primeiro órgão, que é o normativo, formado por órgãos e entidades responsáveis pela regulamentação e fiscalização da circulação da moeda e de crédito. Então, ou seja, nós sabemos também, e isso é bastante interessante, né, que o Brasil simplesmente não pode imprimir papel moeda. Tá? Não é simplesmente, por que o país é pobre se ele tem a Casa da Moeda? Ele não pode imprimir dinheiro? Não. Tá? Ele não pode imprimir dinheiro sem uma devida autorização, sem um devido plano. Né? Não é simplesmente o país rico aquele que imprime dinheiro. Se fosse assim, era fácil. Né? O Brasil imprimiria a quantidade de dinheiro que ele quisesse, compraria a quantidade de dólares que ele quisesse, e não existiria país pobre no mundo, se ele tivesse essa autonomia para imprimir dinheiro. Então, isso não existe. Essa é uma concepção bastante simplista quando nós aí buscamos uma compreensão sobre o sistema financeiro. O país não é pobre porque ele não imprime papel moeda, ele é pobre porque ele não tem essa autorização, ele não tem essa competência, né, de imprimir moeda ao seu bel prazer, de acordo com todas as suas necessidades. Né? Se fosse assim, seria fácil. E nós temos, então, o subsistema operativo, ou seja, aí sim, são as pessoas jurídicas que executam a circulação de moeda e de crédito, por exemplo, bancos, entidades de previdência complementar, bolsa de valores, seguradoras. Né? Então, normativo, quem é que regulamenta, quem é que fiscaliza? O próprio Banco Central, né? O próprio Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, por exemplo, é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, nós temos quem é que regulamenta e fiscaliza, são órgãos, logicamente, do governo. Aqueles que operam o sistema financeiro, tanto podem ser públicos como podem ser privados. Tá? Então, vamos pensar assim, quando nós pensamos no normativo, sempre entidades públicas. Quando nós pensamos no operativo, pode ser o público e pode ser o privado. Então, essa é uma característica também extremamente importante, distintiva entre o subsistema normativo e o subsistema operativo do sistema financeiro nacional. Então, lembrando, são dois subsistemas. O sistema financeiro nacional, ele é composto pelo sistema normativo e pelo sistema operativo. Então, esta é aí uma das classificações, das subclassificações do sistema financeiro nacional. Né? Vamos verificar, já que nós estamos falando sobre os crimes contra o sistema financeiro, a competência de julgamento dos crimes contra o sistema financeiro nacional é de competência da Justiça Federal. Então, percebam também, né, que nos termos do artigo 109, inciso 6º da Constituição Federal, a competência é da Justiça Federal,
o julgamento de crimes contra o sistema financeiro nacional. Não poderia ser diferente, tá? Se é algo de competência da União, se é um sistema financeiro nacional que, por meio dos seus órgãos, regulamenta e fiscaliza, né, o que? A atividade e as operações realizadas por particulares ou por entidades, empresas públicas. Então, logicamente que os crimes contra esse sistema nacional só pode ser julgado pela Justiça Federal. E aí nós vamos ter que observar mais adiante algumas exceções que existem, ou a melhor caracterização, a melhor compreensão desses crimes em tese, né? O artigo 109 aí, então, da Constituição Federal diz que aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 6º, os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por esta lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Então, o que nos interessa agora é o sistema financeiro. Nós ainda vamos falar sobre a ordem econômico-financeira mais adiante. Hoje, somente o sistema financeiro. Então, esta é uma outra característica que nós temos no tocante aos crimes, tá? Então, os crimes são de competência da Justiça Federal. Nada mais lógico, nada mais adequado. Por quê? Porque são crimes, conforme nós já vimos também, considerados como transindividuais, ou seja, aquilo que foge à esfera do particular e atinge a esfera do poder público. Então, essa é uma outra característica que nós vamos aí observando. A própria lei 7.492, lá de 86, que nós falamos, né, que criou aí o Sistema Financeiro Nacional, né, e versa também sobre os crimes contra esse sistema financeiro, diz lá no seu artigo 26, ou seja, reforçando aquilo que já dizia o artigo 109. Olha só o que diz, né? A ação penal nos crimes previstos nesta lei será promovida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal. Então, aqui ela vem dizer o quê? Ela vem dizer quem é o titular da ação penal, né? E ela já nos diz também que essa ação penal ela é pública incondicionada. Então, desta explicação, já faz parte este complemento. Mais que isso, lá no seu parágrafo único, diz que, sem prejuízo do disposto do artigo 268 do Código de Processo Penal, será admitida a assistência da Comissão de Valores Mobiliários, da CVM, quando o crime tiver sido praticado no âmbito da atividade sujeita à disciplina e à fiscalização desta autarquia, e do Banco Central, quando, fora daquela hipótese, houver sido cometido na órbita da atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização, né? Então, percebam que nós temos também áreas de interesse, áreas de preservação no tocante também aí aos crimes contra o sistema financeiro nacional, né? Além disso, olha só, olha aqui um alerta que nós devemos fazer nos termos da referida lei, né? Ela faz o que então? Ela admite expressamente a assistência, né? A figura do assistente de acusação, tanto por parte da Comissão de Valores Mobiliários, como por parte do Banco Central, quando os crimes forem afetos à área de competência, tanto da Comissão de Valores Mobiliários quanto do Banco Central. Então, isso significa dizer que pessoas jurídicas, na relação jurídica processual penal, atuam como assistente, né? Até hoje, nós vemos aí como assistente da acusação, né, a pessoa física, por meio do seu advogado. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, ou isso não tenha sido abordado com vocês, a possibilidade jurídica da presença do assistente de acusação ser uma pessoa jurídica. Aí você fala assim, André, mas como é que uma empresa vai fazer isso? Lógico que por meio do seu advogado, né? O seu diretor vai outorgar uma procuração específica para que um advogado atue como assistente da acusação em nome da pessoa jurídica.
Então, esta é uma característica também extremamente importante aí, né? E aqui é citado o artigo 268 do Código de Processo Penal. Ou seja, né, que autoriza para tanto que pessoas jurídicas sejam também assistentes de acusação. Então, essa é uma outra questão importante. Aqui, pessoal, é fundamental que nós analisemos uma outra perspectiva aí, trazida pela Lei 7.492 de 86. E qual perspectiva é essa? É o fato de que ela dá um nome bastante estranho, né, e bastante incomum a essas normas. As normas penais trazidas por essa lei. E ela diz que são normas penais em branco. Até aqui nós sabemos. Norma penal em branco é aquela que tem que ser complementada por uma outra norma, de mesma natureza e origem jurídica, ou de natureza e origem jurídica diversa. Mas ela coloca mais. Normas penais em branco, homogêneas, homovitelinas. Ou seja, né, o que é que isso significa dizer? Por que as normas, né, relacionadas aos tipos penais praticados contra o sistema financeiro nacional levam o nome de normas penais em branco, homogênea, homovitelina? Significa dizer, então, né, que todo esse complemento necessário para essas normas, né, advém de uma mesma instância legislativa, não de um mesmo ordenamento jurídico, mas de uma mesma instância legislativa. Então, essa é uma característica também importante, ou seja, ela só pode ser complementada e ela deverá ser complementada pela mesma instância legislativa, ou seja, federal. Ela só pode ser complementada pela instância legislativa federal. E ela vem dizer o seguinte: artigo 1º, considera-se, mais uma vez, olha só, considera-se instituição financeira para efeitos desta lei, nós já vimos isso, a pessoa jurídica de direito público ou privado que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários. Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança ou recursos de terceiros. A pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas neste artigo, ainda que de forma eventual. Então, olha só, considera-se instituição financeira pessoas jurídicas, é o que diz o caput, de direito público ou privado, mas equipara-se à instituição financeira pessoas também naturais, né? E aí fica aqui a hipótese da pessoa natural ser considerada como uma instituição financeira. Nós vamos ver quais são os exemplos e quais são as hipóteses, né? Aí com certeza já está vindo assim na sua cabeça: será que o agiota é uma instituição financeira? Será que aquele particular que empresta dinheiro a juros exorbitantes é uma instituição financeira? E nós vamos responder essa pergunta daqui a pouco. Então, olha só, vamos continuar e daqui a pouco nós vamos começar a responder essas perguntas. O que nós temos, então, aqui a respeito do artigo 1º da Lei 7.492 de 86 é um tipo de exemplo. Por que é um tipo de exemplo? Porque ali nós temos um rol exemplificativo, não é taxativo, né? É chamada, é considerada, e como nós já vimos, nós já estudamos, uma norma penal explicativa. Ela vem explicar, ela vem dar este exemplo, então, sobre quem é e quem, por equiparação, se considera como instituição financeira. Resumindo, o que é instituição financeira em sentido estrito? O que é sentido estrito? É o caput.
tá? É o caput do artigo 1º. Então, ela vai dizer mais uma vez, é a pessoa jurídica, de direito público ou privado, então é a pessoa jurídica, de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, não importa, cumulativa ou não. E aí nós vamos ter que pensar, olha, o que ela faz? Ela capta dinheiro do mercado, da sociedade. Ela faz a intermediação de aplicação de recursos financeiros. E aqui está dizendo que foi vetado. Fiquem atentos. Em moeda nacional estrangeira, custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários. Qual é a atividade típica dessa instituição financeira? Mais uma vez, captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiro. Qual é a finalidade, pessoal? Toda a finalidade aqui é o lucro, tá? É o lucro. Um outro fato que nós temos aqui que nós devemos observar, quando nós falamos valores mobiliários, são emitidos títulos por sociedades, empresárias em negociação do mercado de capitais, né? Por exemplo, eu quero comprar ações de um shopping, por exemplo, eu quero comprar as ações do shopping Dom Pedro de Campinas. Você pode comprar. O shopping, ele já é uma empresa que ele vende ações, por exemplo, na Bolsa de Valores. Então, ela comercializa valores neste balcão. Então, Bolsa de Valores seria considerado como uma instituição financeira. Mais que isso, o que é uma instituição financeira por equiparação? Ou seja, não está no caput, né? Ela foge ali àquela distinção, ela foge ali àquela concepção prevista no caput. Quais são essas duas formas? A primeira delas, pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer outro tipo de poupança ou recurso de terceiros. Exemplo, fundo de pensões, empresas de câmbio, ou seja, de troca de moeda, agência de turismo que faz operação de câmbio, é considerada também como uma instituição financeira. Mas talvez o mais interessante aqui, né, aquilo que nos traz uma, não vou dizer uma dúvida, mas uma surpresa, seria o fato de que uma pessoa natural pode ser considerado como uma instituição financeira. Por quê? Né? Qual é a hipótese dessa pessoa natural, dessa pessoa física, que é considerada como uma instituição financeira? Por exemplo, a pessoa física que exerce atividade de consórcio sem autorização do Banco Central. Lembre-se que o exercício da atividade da instituição é legalmente previsto apenas para pessoas jurídicas, sendo assim controladas e fiscalizadas pelo Banco Central. Então, ou seja, ela pode exercer uma atividade equiparada a uma instituição financeira? Pode. Nesse exemplo previsto de forma ilegal, né? Ninguém pode aí exercer uma atividade de consórcio, as chamadas pirâmides, sem autorização do Banco Central. Tá? Então, esse é um lembrete importante, tá? O exercício, mais uma vez, o exercício de atividade de instituição é legalmente previsto apenas para pessoas jurídicas, tá? Uma outra questão aqui que nós devemos abordar, uma empresa de factoring. O que é uma empresa de factoring, pessoal? Começando, a factoring não é aquela empresa que dá dinheiro a juro, aquilo é uma financeira. A factoring, ela compra créditos vencíveis, ou seja, uma empresa de factoring, você tem cheques na sua empresa que são pré-datados, ou como eu prefiro dizer, são pós-datados. São datados para uma data posterior. Só que eu preciso fazer dinheiro. O que eu faço? Eu vou numa empresa de factoring e digo, olha, eu tenho aqui 10 mil reais em cheques vencíveis para os próximos 90 dias. Eles vão dizer, olha, pelo nível de risco hoje do mercado, né, pelo valor dos cheques, pela, por exemplo, data de abertura de conta,
eu vou pagar para você 60% desse valor, por exemplo, ou 70% desse valor. Vou te dar 7 mil, por exemplo. Por quê? Porque é o risco que existe daqueles títulos vencíveis não serem adimplidos. E isso é uma empresa de factoring. André, mas e se troca cheque? Mais ou menos isso. Compra-se o crédito. Esse é o termo correto a ser utilizado. Mas a pergunta é, as empresas de factoring são consideradas instituições financeiras? Não. Por que que as empresas de factoring não são consideradas como instituição financeira? Porque ela não faz a captação de dinheiro de terceiros. A empresa de factoring, ela age com os seus próprios recursos. Ou seja, se não há captação de capital de terceiros, não há investidores, não existem pessoas que depositam, que empregam dinheiro ali também na busca de um lucro, não pode ser considerada uma instituição financeira, tá? A empresa de factoring, ela adquire, como eu expliquei para vocês, títulos de crédito que ainda não venceram, aumentando o seu capital de giro, né? Então, essa é a característica da empresa de factoring, tá? Então, empresa de factoring não é considerada como instituição financeira por equiparação. Olha só o que diz aí a jurisprudência, né? A processual penal, factoring, crime contra o sistema financeiro nacional, inexistência de empréstimo a juros abusivos, usura, competência da Justiça Estadual. Então, o crime de usura, quem empresta dinheiro sem ser uma instituição financeira a juros abusivos, pratica o crime de usura. E o crime de usura não é de competência da Justiça Federal, não é crime contra o sistema financeiro, tá? O crime de usura é de competência da Justiça Estadual. Entendamos melhor isso. A caracterização do crime previsto no artigo 16 da Lei 7492/86 exige que as operações irregulares tenham sido realizadas por instituição financeira. As empresas popularmente conhecidas como factoring desempenham atividade de fomento mercantil de cunho meramente comercial, em que se ajusta a compra de créditos vencíveis mediante preço certo e ajustado, e com os recursos próprios. Esse é um ponto importante, não podendo ser caracterizada como instituições financeiras. Em caso, comprova-se a abusividade dos juros cobrados nas operações de empréstimo. Configura-se o crime de usura, previsto no artigo 4 da Lei 1521 de 51, que é de competência da Justiça Estadual. Então, a agiota pratica crime de usura. Crime de usura não é um crime contra o sistema nacional, não é um crime julgado pela Justiça Federal. O crime de usura, nos termos da Lei 1521 de 51, é um crime de competência da Justiça Estadual. Então é diferente, né? Nessa hipótese, o que acontece? A empresa de factoring, ela não só comprava os créditos das pessoas, mas ela também emprestava dinheiro a juros, e juros considerados como abusivos. Então, esta é uma característica, né, nesse caso específico aqui que nós estamos analisando. Mais uma questão a ser respondida. O agiota é equiparado à instituição financeira? Nós já falamos sobre isso, vocês já sabem a resposta. Nos termos do artigo 4 da Lei 1521, não é equiparado a uma instituição financeira, porque ele trabalha com seus próprios recursos. Ele não trabalha com dinheiro de outras pessoas, ele trabalha com o seu dinheiro. E ele pratica o crime de usura, não pratica um crime contra o sistema financeiro nacional. Outra pergunta, e olha só. O doleiro é equiparado à instituição financeira? Aí a resposta é diferente. Quem que é o doleiro? Vocês ouvem muito falar sobre doleiro aí, ouviram muito falar, principalmente no caso aí da Operação Lava Jato, né? O doleiro, a afirmação é verdadeira. Doleiro é considerado como instituição financeira.
Por quê? Porque é aquela pessoa que capta recurso de terceiros, né? Ou seja, então nos termos aí do artigo 1º, inciso 2, da Lei 7492 de 86, tanto em caso de pessoa física como em caso de pessoa jurídica que realizem operações de crédito. Então, o doleiro é considerado como instituição financeira. Próxima questão. Empresas de cartão de crédito são instituições financeiras? É claro que sim, né? Se ela não for, ninguém mais é. Porque ela faz a captação de dinheiro de terceiros, né? E nós temos também aí a previsão legal da própria súmula 283 do STJ, que diz que as empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e por isso, olha aí a sacanagem com a população, né? Olha aí onde nós somos. Não vou completar, tá? Então, olha só. As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras, vamos grifar aqui, são instituições financeiras. E olha que interessante, olha que legal. Os juros remuneratórios por ela cobrados não sofrem as limitações da lei de usura. Por isso que nós temos esses juros abusivos, esses juros exorbitantes cobrados pelas operadoras de cartão de crédito. Ou seja, entrou no juro de cartão de crédito, você está lascado, né? Entrou no juro do cartão de crédito, você não paga nunca mais. Né? De R$100, no final do ano, você está devendo 1.200 ou mais. Né? Ou mais. Então, ou seja, né, onde tem juros ali. Então, para eles, o juro não é exorbitante, o juro não é abusivo. Não se aplicam os limites da lei de usura. Né? Olha que coisa interessante. Uma outra observação. Fundos de pensão ou entidades fechadas de previdência. Né? Ou seja, entidades aí de funcionários públicos, entidades de empresas estatais, de autarquias, como, por exemplo, a Prev, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, também são instituições financeiras, de acordo com o entendimento do STF e do STJ. De uma forma bastante simples, então, nós temos que, para que seja considerada como instituição financeira, no seu sentido estrito, praticado pelas pessoas jurídicas, ou equiparadas, conforme nós já vimos, deve obrigatoriamente existir a captação, intermediação ou aplicação de recursos de terceiros. O que o doleiro faz? Ele faz essa intermediação de recursos de terceiros, compra, venda e aplicação de dólares. Vamos para o próximo tópico aí, dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Então nós vimos até agora o que é o sistema financeiro nacional. Nós vimos até agora quem pode exercer atividades ligadas ao sistema financeiro nacional de forma principal, de forma equiparada. Nós vimos tudo isso até agora. Tem alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer antes que eu comece a explicar os crimes em espécie? Tá tranquilo, professor. Maravilha, então. Bom saber. Vamos continuando. Obrigado aí, Flávio. Então, pessoal, vamos aí para o primeiro crime, que é praticado contra o sistema financeiro nacional. Com certeza vocês já ouviram dizer, espero que nunca tenham sido também aí, né, vítimas em concurso deste crime. Em artigo 2 da Lei 7492 de 86. Então percebam aí a importância do estudo, da leitura da Lei 7492/86, pessoal. É importante, recomendo aqui que vocês leiam essa lei na íntegra, tá? É importante, fica aí a recomendação. Qual é o crime, então? Fabricação não autorizada de papel representativo de valor mobiliário. O que é um papel representativo de valor mobiliário? É aquilo que comprova a posse, a propriedade sobre a totalidade de um imóvel ou sobre a parcela de um imóvel, né? É isso que significa. Vamos lá. Imprimir, reproduzir ou de qualquer modo fabricar,
ou pôr em circulação, sem autorização escrita da sociedade emissora, certificado, cautela ou outro documento representativo de título ou de valor mobiliário. Para quem aí já começou a se interessar um pouquinho na aplicação por ações, né, e não precisa ter muito dinheiro para isso, né, conheço muita gente aí que pega seu 13º, que pega às vezes o dinheiro das férias e aplica já em fundos mobiliários. Hoje são fundos bastante seguros aí a longo prazo, que estão dando um retorno bastante satisfatório, né? A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, e o parágrafo único diz que incorre na mesma pena quem imprime, fabrica, divulga, distribui ou faz distribuir prospecto ou material de propaganda relativo aos papéis referidos neste artigo. Então, primeiro, quanto ao sujeito ativo deste crime, vamos aqui mudar essa cor, quanto ao sujeito ativo deste crime, este é considerado um crime comum, qualquer pessoa pode praticar este crime. Quanto ao sujeito passivo, logicamente que nós temos o Estado e os investidores prejudicados, né? Vocês imaginam ali aquelas pessoas que compraram esses títulos, aquelas pessoas que investiram em fundos mobiliários e foram enganados. Então nós temos sempre o Estado como a principal vítima e temos também, logicamente, investidores que sofreram de alguma forma algum tipo aí de prejuízo econômico, né? Qual é o elemento objetivo do tipo? Com relação à conduta, né? Com relação aqui à ação do criminoso. Nós já vimos que ele é um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, já que nós temos dentro deste crime, né, mais de uma elementar, que é imprimir, reproduzir, fabricar, pôr em circulação, né? E mais que isso, né? Divulgar, distribuir ou faz distribuir, né? Então, ou seja, nós temos aqui N formas da prática deste crime, tá? E praticando qualquer uma delas, logicamente que o crime aí estaria praticado, estaria consumado de acordo com o princípio da alternatividade. Tanto faz praticar todos, tanto faz praticar um só, o crime estaria ali configurado como sendo um crime único, como sendo um único delito relativo aí a estas condutas. Então, tanto faz praticar todas, tanto faz praticar uma ou outra, o crime estaria configurado. André, então o que muda? Muda a dosimetria da pena. Quanto maior a participação do indivíduo, quanto mais importante a participação do indivíduo, quanto mais extensa a participação do indivíduo na prática do crime, logicamente, maior é a reprimenda que existe sobre esta conduta. Quais são as condutas? Já expliquei para vocês. Imprimir, reproduzir, fabricar ou pôr em circulação, tá? Estas são as condutas. Agora, nós temos que compreender o que ele faz em razão disso, né? Como é que isso vem acontecer? Então, olha só. E um outro critério importante é sem a autorização de quem teria de fato competência para a emissão desses títulos, né? Porque se existe uma regular autorização, não há o crime. O crime é praticar essas ações, a impressão, reprodução, fabricação ou colocar em circulação sem a devida autorização de quem teria competência para fazê-lo. Do contrário, se existe esta autorização, o fato é atípico. O que significa o termo certificado? Dentro desse nosso estudo, é um documento representativo da compra e venda de ações. Isso é o certificado, tá? Certificado é um documento representativo da compra e venda de ações. O que significa cautela? É um título provisório de ações. Por fim, né, o termo qualquer outro documento representativo de título ou valor mobiliário. É então aí um exemplo
de uma também aqui interpretação analógica, né? É também aqui o modo que o legislador trouxe para nós, né, de dizer que esta relação não é uma relação fechada, né? É uma relação exemplificativa, né? Não é um rol taxativo. Uma outra questão que nós temos que observar hoje é que muitas negociações como essas, elas são realizadas na forma online, né? Então, ou seja, nós temos um outro critério aqui a ser analisado. Ou seja, né, o fato de que essas transações, essas movimentações de ações, melhor dizendo, elas acontecem por meio da internet. E hoje está associado aí também, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o fato é de que, a partir do momento em que nós temos aí esse conteúdo digital, né, nós não temos mais aquele certificado em papel como existia no passado, ou assim por diante, né? E nós estamos num mundo digitalizado, num mundo virtualizado. Então, esse é um outro critério, né? A prática desse crime, com certeza, não ocorre de forma culposa. Então, nós temos aí e que ele se configura somente de forma dolosa, ou seja, vontade livre e consciente da prática das condutas. O momento consumativo ele é bastante interessante. Por quê? Porque o crime estará consumado com a prática de qualquer dessas condutas, em razão do princípio da alternatividade, conforme nós já vimos, né? Pouco importando se causou ou não dano aos investidores. Se não causou dano aos investidores, eles simplesmente não serão vítimas deste crime, somente o Estado. Se eles também sofreram algum tipo de dano, também serão vítimas da prática deste crime. E o interessante disso tudo é que este, então, não é um crime material, mas é um crime formal. Ou seja, não precisa produzir um resultado naturalístico para que a conduta esteja configurada, né? A conduta formal é a simples prática do ato, independente de um resultado concreto, já geraria, então, ali a responsabilidade penal. A pena nós já vimos, né? É a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, considerando que a pena máxima é superior a 1 ano e o sursis processual, ou seja, a suspensão condicional do processo, não é cabível. Então fica aí também uma outra importante consideração. Quanto às condutas equiparadas, aí você abre um leque extremamente amplo, né? Por quê? Você tem as condutas limitadas, as condutas específicas, as elementares do tipo penal contidas no caput, e nós temos também condutas equiparadas. A partir do momento que eu tenho a conduta equiparada de quem imprime, de quem fabrica, divulga, distribui ou faz distribuir o quê? O título? Não. A cautela? Não. Mas ele vai fazer tudo isso sobre o quê? Prospecto ou material de prospecto ou material de propaganda relativo. Então é aquele que divulga a prática, né? Na verdade, é aquele que vai disseminar, vai preparar o terreno para que posteriormente o crime venha ali a ser praticado. Então essa é uma outra característica que nós temos também quando nós aí analisamos este tipo penal. Próximo crime. Artigo 3º, também da Lei 7492 de 86. O que esse crime fala? Divulgação de informação falsa ou prejudicialmente incompleta, né? Então, esta característica que nós temos diz o seguinte, né? Essa característica ilícita, melhor complementando aí, divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira. Aí você fala assim, André, poderia ser um crime contra a honra da pessoa jurídica? É possível termos essa compreensão. Agora você vai perguntar assim, ela seria inserida no crime de calúnia, injúria ou difamação da pessoa jurídica? Não, aí não. Por quê? Porque ela tem preceitos próprios, porque ela tem uma descrição fechada, e isso
é a que torna ela, então, diferente, né? Ou seja, quem é o sujeito ativo? Também qualquer pessoa. Quem é o sujeito passivo? O Estado e a instituição financeira e os investidores prejudicados, se forem, logicamente, aí prejudicados. Quando nós analisamos esses elementos objetivos do tipo, é exatamente qual é a conduta, né? Imagina aí essa conduta criminosa ligada, logicamente, ao sistema financeiro nacional, né? Quando nós temos aí, na verdade, o quê? Uma fake news, né? Tanto se fala sobre fake news, e eu não gosto particularmente de termos em língua estrangeira aplicados em solo nacional. Você não vê isso em muitos países, né? No Brasil que se gosta aí de utilizar essa forma de descrição. O brasileiro não sabe falar nem o português direito e fica utilizando um monte de termos em inglês ou em outras línguas aí, outros idiomas, para descrever determinadas situações, né? Era muito mais fácil falar mentira, né? Propagação de mentiras, mas não, fake news, né? Então são essas fake news que são praticadas contra instituições financeiras. Então, quando ela é praticada, se for sobre uma empresa normal, que não uma instituição financeira, vai ser uma calúnia, injúria e difamação. Quando for em relação a pessoas jurídicas ou não, né? Porque aqui eu não estou falando de pessoa jurídica, eu estou falando de instituição financeira, que pode até ser uma pessoa física, conforme nós já vimos, né? E aí divulga-se, dá-se publicidade, dizendo, por exemplo, que essa instituição financeira, né, de implemento de um contrato ou sobre a saúde financeira da instituição financeira, ou prejudicialmente incompleta, sendo que tal informe parcial pode acarretar prejuízo à instituição financeira. Quem é que vai comprar ações de uma empresa que está falindo? Ninguém, né? Quem é que vai investir numa empresa que está quebrando, que não paga os seus contratos? Ninguém. Só que antes de averiguar se essa notícia é verdadeira ou não, né, vamos pensar que em segundos essa empresa vai desvalorizar 30%, 40% na Bolsa de Valor, em razão de uma notícia falsa. Então, quando se trata de fake news, né, vamos supor aqui, de uma injúria, de uma empresa, de uma instituição financeira, nós estamos diante do crime do artigo 3º da Lei 7492/86. Qual é o exemplo que nós temos? Né? Um jornal, por exemplo, que traz essa notícia, mensagens de texto por MSN, por WhatsApp, por e-mail, por telefone, publicidade, televisão, não importa, o meio, na verdade. O meio é o de menos. Existem meios que se propagam mais, existem meios que se propagam menos. Mas hoje, tudo aquilo que se pensa na transmissão de informação, ela é coletiva e ela vai se propagar rapidamente. Então, aqui o que nós temos é, André, por analogia, para eu poder compreender, eu posso falar que é uma injúria? Posso. Só que é uma injúria, vamos pensar assim, qualificada, porque ela é somente em razão de instituições financeiras. André, eu vou procurar esse crime no Código Penal? Não, você vai procurar esse crime no artigo 3º da Lei 7492/86. Uma outra questão, então, para vocês irem verificando como esse tema pode ser cobrado e será cobrado de vocês. Por qual delito responde o agente que divulga por qualquer meio informação falsa sobre o devedor em recuperação judicial com o objetivo de levá-lo à falência ou de obter vantagem? O cara já está na pior. O cara já está com problemas financeiros. Aí alguém vai lá, ele já está em recuperação judicial, ou seja, tentando fazer acordos, tentando negociar com os credores um pagamento lá parcelado de 80% do valor da dívida, e alguém diz, olha, ele não vai conseguir cumprir esses acordos porque ele já está devendo para não sei quem, porque o faturamento dele caiu em tantos por cento. Ou seja, o que impede que ele consiga a aprovação na Assembleia de Credores da recuperação judicial? Por qual crime essa pessoa responde? Interessante. O nosso questionamento fala em instituição financeira?
Não. Nosso questionamento não fala em instituição financeira. Fala informação falsa sobre devedor em recuperação judicial. Qual que é um critério importante? Só se aplica a recuperação judicial a pessoas jurídicas. Aí você vai perguntar, André, mas e se a pessoa física tiver mais dívida do que patrimônio? O que ele faz? Ele também faz uma recuperação judicial? Não, ele faz uma insolvência, tá? A insolvência é o processo pelo qual a pessoa física também busca ali a negociação ou a renegociação das suas dívidas. Quando ela tem mais dívida do que patrimônio, né, ela deve abrir a insolvência, que é a demonstração de boa-fé do devedor, na qual ele quer pagar os seus credores na proporção do patrimônio que ele tem. Olha, pessoal, eu não tenho para pagar todo mundo 100%. Eu tenho para pagar 70% do crédito de cada um. Aí eu não aceito. Eu quero pagar. Aí eu não aceito. Tudo bem. Abre-se o processo de insolvência, o próprio devedor ou qualquer outra pessoa, né, contra ele. Demonstra-se que ele tem mais dívidas do que patrimônio. Os credores habilitam seus créditos, né? E ao final do processo de insolvência, esses bens serão alienados em leilão, em asta pública. O dinheiro do patrimônio ele é arrecadado e depois os credores são intimados para fazer o levantamento da sua cota à parte, né, do valor ali destinado de acordo com o seu crédito, né? Lembrando que todos os valores depositados serão atualizados financeiramente por juros e correções monetárias nos termos do índice no caso do nosso estado, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bom, vamos para a resposta. Mais uma vez, olha a pergunta. Por qual delito responde o agente que divulgar, por qualquer meio, informação falsa sobre o devedor em recuperação judicial com o objetivo de levá-lo à falência ou de obter vantagem? Então, estamos falando de pessoa jurídica. E a resposta é: em virtude do princípio da especialidade, o autor do fato responde nos termos do artigo 170 da Lei de Falências. Se eu estou falando que a pessoa está em recuperação judicial, nós temos que buscar a lei que fala sobre falência, tá? Então, seria o artigo 170 da Lei de Falências, Lei 11.101/2005, né? Que é divulgar ou propalar por qualquer meio informação falsa sobre devedor em recuperação judicial, com o fim de levá-lo à falência ou obter vantagem, pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Vamos lá falar um pouquinho agora sobre o elemento subjetivo. Da mesma forma que o crime anterior, só se pratica de forma dolosa. A consumação por si, né, ela acontece no exato momento da divulgação. Divulgou as informações, elas chegaram ao conhecimento público, elas se difundiram sobre a sociedade. Não importa se ela é totalmente falsa ou parcialmente falsa. O importante é que ela seja prejudicial, tá, àquele que se encontra em processo de recuperação judicial. Pessoal, o que é recuperação judicial? É a empresa não fechar. Ela paga as contas do jeito que pode e não fecha, né? E então esse é o momento. Independe aí também se causou dano aos investidores ou não, tá? Independe. E em razão disso, conforme eu disse, se o simples fato da divulgação já gera essa responsabilização, estamos diante de um crime formal, aquele que não gera um resultado materialístico, jurídico, concreto. Pena nós já vimos, reclusão de 2 a 6 anos, e nesse caso também não admite o sursis, a suspensão condicional do processo. Gestão fraudulenta ou gestão temerária. Então, estamos falando aqui sobre o administrador da empresa, da instituição financeira, tá? Então, ele vai responder pela gestão, pela administração fraudulenta ou administração temerária, ou seja, aquela que ocorre fora dos limites legais da atuação do administrador, mas melhor dizendo, da atuação do empresário.
O que é que diz, então, o artigo 4º aí? Gerir fraudulentamente instituições financeiras. Pena de reclusão de 3 a 12 anos. Né? E parágrafo único, se a gestão é só temerária, é diferente. Se ela é temerária, ela é menos grave do que fraudulenta. Temerária é não muito confiável. Fraudulenta é a prática exata de algo em desconformidade com a lei. Então, existe essa distinção. Né? A pena é menor, de 2 a 8 anos, e multa também de reclusão. Neste contexto, quem é o sujeito ativo? Agora não é mais, logicamente, uma pessoa comum. Se ele está à frente da empresa, nós estamos falando de um sujeito próprio, de uma pessoa específica, porque ela possui qualidade especial. Qual é a qualidade especial? A capacidade de gestão. Se ela tem essa qualidade especial, que é a capacidade de gestão, é onde nós estamos, então, diante de um sujeito próprio. Tá? Ou seja, quem podem ser diretores, gerentes, interventores, liquidantes ou síndicos, dependendo se essa empresa está, por exemplo, num processo de recuperação judicial ou até mesmo num processo de falência. O gerente de agência bancária pode figurar como sujeito ativo deste delito? E a resposta é lógico que pode. Por que pode? Porque ele é o gerente. Ele é aquele que gerencia aquela agência bancária, ou seja, a parte integrante de uma instituição financeira, conforme nós temos aí esse posicionamento, essa jurisprudência do STJ. Vamos aqui passando. Elemento objetivo do tipo, ou seja, como é que este crime acontece? O que é essa gestão fraudulenta ou essa gestão temerária? O que é que significa isso? Bom, primeiro, significa administrar mal. Significa criar engano, engodo, naquilo que se refere, logicamente, à gestão fraudulenta. Então, quando nós falamos aqui de gestão fraudulenta, é o seguinte, vamos supor que a empresa está dando prejuízo, mas eu faço uma maquiagem no balanço financeiro da empresa, no balanço patrimonial da empresa, para esconder o prejuízo e enganar os investidores. Isso é uma gestão fraudulenta. Tá? O que é a gestão temerária? Né? Como é que eu vou observar essa distinção? Aqui eu tenho uma outra jurisprudência aqui que fala da gestão fraudulenta, né? Habeas corpus, impetração em substituição ao recurso cabível, utilização indevida, remédio constitucional não conhecido sobre um caso aí de gestão fraudulenta, pessoal. Vamos então para a próxima hipótese aqui. Vamos passar essas jurisprudências. Vamos lá. O princípio da insignificância tem aplicação ao crime de gestão fraudulenta? Olha que pergunta interessante essa. O princípio da insignificância tem aplicação ao crime de gestão fraudulenta? Não. Já vou responder de plano. Por que não tem? Porque não é insignificante. Não é insignificante, não pode ser considerado como insignificante fraudar, enganar os investidores. Tá? Então não tem essa aplicabilidade. Por quê? Porque nós estamos falando de algo que se você perder, é muito difícil recuperar, que é a chamada credibilidade do mercado, a proteção ao investidor, a estabilidade do sistema financeiro nacional. Vocês podem imaginar que isso vai desequilibrar o país todo. Imagina, por exemplo, se amanhã você descobre que o dinheiro que você acha que está depositado lá no Banco do Brasil, você tem uma poupança no Banco do Brasil, por exemplo, ele não existe. O Banco do Brasil quebrou. Se você for lá para sacar o seu dinheiro amanhã, eles não têm para te entregar. É isso que nós estamos falando aqui, quando nós tocamos no tópico do tema do crime de gestão fraudulenta. Então imagina, se amanhã o dinheiro que você acha que você tem na poupança não existe mais. Então isso é gestão fraudulenta. Ou seja, é a mentira que existe
sobre aquele fato. Então, olha só, por que também não se aplica? Porque uma das vítimas, a principal vítima é o Estado. O Estado é o sujeito passivo principal do delito e, eventualmente, as instituições financeiras, e eventualmente prejuízos às instituições financeiras, não são relevantes para a adequação típica, o que descaracteriza a mínima ofensividade da conduta do agente para a exclusão da tipicidade. Voto aí da ministra Laurita Vaz. Ou seja, não tem como considerar um crime como esse pequeno, insignificante. Não, ele é de extrema significância, né? Da mesma forma como nós vimos até agora, o elemento subjetivo da conduta é o dolo. A pena é de 3 a 12, né? Então também não cabe aí o sursis processual. E aí nós temos o que eu ia explicar para vocês da gestão temerária. Por que a gestão temerária é menos grave do que a gestão fraudulenta? Porque, na verdade, é a falta da técnica. Ou seja, é aquela gestão fora de um padrão de segurança normal. A exemplo, o agente concede empréstimo sem exigir qualquer espécie de garantia. Isso é um crime, então, contra a ordem financeira. Vocês querem 2 bons exemplos? O empréstimo que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, fez à Venezuela. O empréstimo que o Banco Nacional do Desenvolvimento fez a Cuba, a República Dominicana, a Angola, onde o Brasil emprestou dinheiro sem exigir nenhuma garantia. E o que aconteceu? O Brasil perdeu dinheiro. Não vai receber o que emprestou. O Brasil levou um calote. Porque alguém agiu de forma temerária. A gestão do BNDES foi de forma temerária. Vocês perguntam, alguém foi processado e condenado? Que eu saiba, não. Parte da doutrina sustenta que o crime de gestão temerária malfere o princípio da taxatividade, ou seja, fundamento jurídico do princípio da reserva legal. Por esse tipo penal, constituído em termos vagos, genéricos, imprecisos. Mas o STJ delimitou o alcance dos atos de gestão temerária ao anunciar que eles estão consubstanciados no cometimento de condutas de administração que transgridam dolosamente os deveres extrapenais, que ultrapassam os limites das normas administrativas conferidas por órgão como o CVM, o CMN, né, o Conselho Monetário Nacional, ou mesmo o Banco Central. E existe um julgado na sequência que eu coloquei para vocês, né? Talvez seja por isso, por essa vagueza aí da conduta da gestão temerária, que ninguém foi punido por esses empréstimos dados sem garantia, sem qualquer tipo de garantia. Pulando aqui o julgado, até porque vocês poderão com mais calma aí analisar posteriormente. Vamos aí para mais 2 questões. Primeira delas, qual a diferença entre os crimes de gestão, seja fraudulenta e temerária, e o crime de estelionato? Qual que é a diferença? Resposta simples. O crime de estelionato, né, ou melhor dizendo, a forma distinta do estelionato, os crimes de gestão não necessitam obtenção de vantagem ilícita e tampouco de prejuízo das vítimas identificadas, enquanto o crime de estelionato necessita causar o dano às vítimas, tá? Então essa é a diferença. Outra diferença é que o crime de estelionato pode ser praticado por qualquer um, contra qualquer um, enquanto este crime de administração fraudulenta ou temerária só acontece contra instituições financeiras. E olha aí mais uma pergunta. Qual a diferença? Olha, essa é uma pergunta mais extensa. Qual é a diferença entre os crimes de gestão e o artigo 3º, inciso 9º,
da Lei 1521/51. O que é que diz este inciso? Vamos lá. Gerir fraudulentamente ou temerariamente bancos ou estabelecimentos bancários ou de capitalização, sociedade de seguros, pecúlios ou pensões vitalícias, sociedade para empréstimos ou financiamentos de construções e de venda de imóveis, a prestações, com ou sem sorteio ou por preferência por meio de pontos ou cotas, caixas econômicas, caixas Raiffeisen, caixas mútuas de beneficência, socorros ou empréstimos, caixas de pecúlio, pensão e aposentadoria, caixas construtoras, cooperativas, sociedades de economia mista, coletiva, perdão, de economia coletiva, de economia mista não, sociedade de economia coletiva, levando à falência ou insolvência ou não cumprindo qualquer das cláusulas contratuais com prejuízo dos interessados. Parece a mesma coisa. Agora surgiu aquela grande dúvida, por isso que eu deixei essa grande pergunta para o final da nossa aula. A diferença é a seguinte, tá? Então, primeiro, o artigo 3º da Lei 1521, o artigo 3º da Lei 1521, que é o que se está dizendo aqui, olha só, a diferença do crime que nós estamos estudando para o crime do artigo 3º da Lei 1521/51. Primeiro, ele é um crime contra a economia popular, objeto do nosso próximo estudo. Enquanto o crime que nós estamos estudando é um crime contra o sistema financeiro nacional. Segundo, o alcance. Primeiro, o crime, terceiro, inciso 9º, da Lei 1521, ele vai alcançar quem? Instituições financeiras citadas no tipo penal, ou seja, específicas, determinadas. Enquanto o artigo 4º da Lei 7492/86, qualquer instituição financeira que cometa atos descritos somente de forma específica do artigo 1º da Lei 7492/86. Então, ou seja, o primeiro, um crime material. O segundo, formal. No primeiro, eu tenho que ter um resultado naturalístico, ou seja, o dano, o prejuízo. O segundo, não. A prática da conduta, mesmo sem o resultado, já geraria este crime, pessoal. Então, agora são, deixa eu ver aqui o horário, agora são 20 horas e 17 minutos. Com base, então, no que nós vimos até agora, continuaremos aí no dia 19/8, ainda tratando dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Pessoal, tendo alguma dúvida, estou aqui à disposição. Fiquem à vontade, perguntem, participem da nossa aula. Não havendo dúvidas, agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus. Bom aí já final de semana a todos, né? Já sextou aí para muitos. E até a semana que vem, pessoal. Até mais. Professor, obrigado pela aula. Eu que agradeço. Muito Boa obrigado noite, pela fica com presença Deus. de todos. Deus abençoe, fica com Deus. Amém. Valeu.